E agora, gente, o presidente Lula afirmou hoje que os Estados Unidos usaram uma mentira sobre as armas nucleares para justificar a guerra contra o Irã. Vamos ouvir o que disse o presidente da República. Nós temos uma guerra. Os Estados Unidos da América do Norte se meteu a fazer uma guerra desnecessária no Irã, alegando o quê? Alegando que no Irã tinha arma nuclear, ou que eles estavam tentando fazer arma nuclear. Mentira! Eu digo que é mentira porque eu fui em 2010 ao Irã fazer um acordo. E fizemos um acordo que depois os Estados Unidos não aceitou, nem a União Europeia. Fizemos um acordo para que o Irã pudesse enriquecer o urânio nos mesmos métodos do Brasil. Porque aqui a nossa Constituição diz que a gente só pode utilizar para fins pacíficos. Ô, gente, vamos repercutir essa fala do presidente Lula. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque o presidente Lula faz críticas aos Estados Unidos, especificamente a figura de Donald Trump, que acabou entrando nessa guerra e disse que a justificativa foi mentirosa de utilizar, as armas nucleares como uma justificativa para atacar o Irã. E, ao longo desses próximos meses, há uma expectativa de encontro entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano. À medida que o tempo vai passando, esse encontro vai se tornando, o plano vai ficando cada vez mais tenso, né, Zé? Decisão muito grave a ser tomada por um governo, porque ela sobra dificuldades para os dois lados, isso é inegável. A guerra, em certos casos, é bom para um dos dois lados, mas ela sobra dificuldades e consequências, sim. O presidente Lula, ele está em campanha política, isso é um discurso político, um posicionamento político, mediante o que ele sente ali como uma dificuldade do presidente Donald Trump de popularidade no mundo inteiro, e isso é uma realidade. Os americanos trabalharam muito para tentar quebrar um anti-americanalismo que existia no mundo e agora Donald Trump está implantando de novo uma espécie de divisão do mundo a favor, que é uma minoria, e contra, exatamente pela posição firme em defesa dos Estados Unidos, e negando todo aquele aparato social norte-americano de que seria a polícia do mundo, os bonzinhos, a cavalaria. E essa guerra, ela é muito danosa aos Estados Unidos, porque não se trata de uma Venezuela e nem exatamente de um exército uniforme. Ameaçar, atacar as sedes das empresas norte-americanas em qualquer lugar do mundo, isso é uma situação muito séria e muito danosa à economia de um país e pode custar muito caro, porque a defesa de cada uma dessas instituições e empresas norte-americanas, a defesa é muito cara, a proteção é muito cara. Então, uma situação muito complexa e muito diferente. E aí não resta nenhuma outra opção senão recuar, ou pelo menos estrategicamente, diante de uma ameaça desse porte. Sobre a ameaça nuclear, eu sempre disse isso aqui. Informações que vêm do próprio governo, para mim, dão conta de que se não tem, em pouquíssimo tempo, o terrorismo internacional vai colocar as mãos numa arma atômica. E isso seria muito danoso para os Estados Unidos. Imagine uma situação dessa. É que o armamento, usando a tecnologia nuclear, ele está cada vez menor e passível de contrabando em peças, em partes e assim por diante. Com a informática mais desenvolvida, o enriquecimento do urânio ficou mais fácil. Então, não é desespero do Donald Trump, ele deve ter informações que justifiquem esse temor, é um temor justificado. Sobre o Brasil, o deputado Kim Kataguiri apresentou uma emenda à Constituição, tirando da Constituição a proibição de se fazer aqui pesquisas com a tecnologia nuclear. Nós somos limitados, primeiro pela Constituição. A Constituição proíbe qualquer tipo de pesquisa nuclear que vise o armamento, artefato bélico. Mas, além disso, nós temos 5 convênios e acordos internacionais que permitem que vários grupos venham ao Brasil fazer inspeções. Então, por aqui, nós temos inspeções incertas e definidas, olhando o que estamos fazendo exatamente por conta desses acordos. E não permite, por exemplo, que nós possamos enriquecer o urânio para o submarino nuclear com uma partilha muito mais eficiente,
porque eles temem que pode chegar a ponto de desenvolver arma nuclear. Tamanho é o pavor do mundo sobre esse armamento. E eu acho que é um temor bem real e justificado, né? Acho, inclusive, que deveria acontecer nesse momento uma grande frente, novamente, mais forte contra a possibilidade de armas nucleares. Ô, Piperno, inclusive, desde que Donald Trump decidiu entrar, de certa forma, nesse conflito com o Irã, ele tinha feito um cálculo. Qual foi o cálculo? Olha, eu vou acabar esse conflito num número X de semanas, ele chegou a falar 4, 5 semanas. O meu objetivo é justamente, né, acabar com as bombas nucleares, mas depois falou muito na questão da queda do regime iraniano, né, do próprio Ali Khamenei. Parte desses objetivos foram atingidos. Outra parte não, porque, querendo ou não, o próprio Donald Trump, ele fez um cálculo e acabou esquecendo de colocar outros fatores. Você acredita que esse pronunciamento de hoje e agora até mesmo esse isolamento que ele está sofrendo e as críticas foram feitas pelo presidente Lula, é muito difícil alguma nação segurar a mão de Donald Trump devido às consequências políticas e econômicas que ele acabou gerando no mundo inteiro? Ele está se tornando um aliado tóxico para todo mundo. Inclusive, ele abre uma clara área de atrito com a OTAN. Vejam só o que ele conseguiu fazer. É óbvio que ele é um mentiroso profissional. Ele sempre foi, ele sempre agiu assim, como negociador. Inclusive, ele se baseou sempre, né, na pressão, né, nas bravatas para obter vantagens. E aquela história. Quem não aguenta esse tipo de jogo acaba cedendo. Não é o caso, felizmente, de uma série de países entre os quais o Brasil se inclui. Essa história de que o Irã tem armas nucleares, ou está muito próximo aí de fabricá-las, nesse sentido também está certo o presidente Lula. E, mais uma vez, eu recomendo, então, a leitura do livro do embaixador Celso Amorim sobre essa negociação que o presidente descreveu agora em 2010, porque naquele momento também já se falava que o Irã estava na iminência de fabricar armas nucleares. Veja, essa iminência, ela já dura 16 anos, né? Então o livro chama Teherã, Ramallah e Doha, pegando certinho aqui, memórias da política externa ativa e altiva do embaixador, hoje ministro, hoje secretário especial, aliás, Celso Amorim. É mais ou menos, esse tipo de afirmação tem um parentesco com aquela lá no governo Bush das tais armas de destruição em massa que o Iraque tinha. Agora, o que o Irã tem, e é fato, é um programa de mísseis, desenvolvimento de mísseis, e isso o mundo está vendo. Um programa cada vez mais moderno, inclusive. E o Irã tem que se desarmar? Ele tem que acabar com isso? É óbvio que não. No dia em que o Irã não tiver esses mísseis, o que vai acontecer com o Irã? Qualquer um invade. Ou você acha que Israel, caso o Irã não tenha esses mísseis, vai ficar de braço cruzado e não vai tentar alguma incursão? Israel, que é uma potência expansionista, uma potência regional expansionista. Então é óbvio que é importante. Agora, o Irã, ele tem que ser contido no sentido de não se tornar uma potência regional agressora. Em relação a isso, perfeito. Agora, nesse caso, o Irã não foi o agressor. O Irã foi agredido. E já é uma guerra que se espraia por mais de 10 países, os 9 que o Irã já atingiu, mais Iêmen, mais o Líbano, né? Então, já são vários países envolvidos e, fora isso, Trump, então, abre essa área de atrito com a OTAN. E manipulador como ele é, não é que, quando ele evoca o fato de que um membro, um sócio da OTAN agredido, ele tem que contar com a solidariedade dos outros, é uma manipulação verbal, porque nesse caso ele não é a potência agredida, ele é a potência agressora, o que desobriga os seus sócios da OTAN saírem em sua defesa. Ô, Piperno, a gente está vendo até como consequência desses conflitos, né, o aumento do preço do combustível, agora a querosene aumentando mais de 50% aqui no Brasil, a questão também da possibilidade da falta de gás natural, do próprio petróleo chegar em muitos países, da questão da energia também em vários continentes, principalmente a Ásia e a Europa. A gente está vendo muitas consequências que, de certa forma, acabaram isolando o Donald Trump nesses conflitos. Mas, Alan Gani, eu quero que você evoque todo o seu conhecimento literário e também de uma frase célebre de um ex-diplomata, porque o Piperno falou que o próprio Donald Trump se tornou uma companhia tóxica, né? E agora? É melhor ser amigo ou inimigo de Donald Trump? Você está se referindo a uma frase de um ex-embaixador norte-americano que ele dizia o seguinte: ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, ser amigo dos Estados Unidos é fatal.
Essa é uma frase aí bastante polêmica, mostrando que muitas vezes os Estados Unidos, em política externa, não cumprem os acordos. E aí, a desconfiança em relação ao que iniciou esta guerra, né? Nunca foi ligada a uma possível arma de destruição em massa por parte do Irã. Vamos lembrar lá o Iraque. Qual que era o argumento utilizado pelos Estados Unidos? Que o Iraque tinha armas de destruição em massa e por isso que precisavam ali atacar o Iraque. E, na verdade, ficou provado, tanto pelo relatório lá da CIA, depois ficou provado que o relatório da CIA era mentiroso, e ficou provado pela ONU que não havia armas de destruição em massa. Aliás, os Estados Unidos em loco verificou isso. E caiu a ditadura do Saddam Hussein. Então, tratava-se de uma desculpa, você precisa dar uma desculpa para a comunidade internacional e para o seu povo também, para justificar uma invasão, uma desculpa para derrubar o regime. Da mesma maneira agora, Cássio, se utiliza de uma desculpa de armas nucleares, de potencial de armas nucleares para derrubar o regime iraniano. Agora, o que é curioso é que esta guerra se inicia justamente no momento em que o Irã entrega uma proposta para os Estados Unidos e, de acordo com vários analistas, esta proposta era boa. Por quê? Porque pela primeira vez na história permitia-se uma inspeção norte-americana em loco, em território iraniano. Não era uma inspeção de uma agência internacional, da ONU. Não, inspeção diretamente dos Estados Unidos. Aí o que você faz? Na hora que você recebeu a proposta, você inicia um ataque. Então, olha a desconfiança que agora está o Irã. Será que um cessar-fogo dos Estados Unidos vai ser suficiente ou daqui uma semana eles vão nos atacar novamente? O preço da negociação aumentou.